reações, mas isso também pode acontecer depois que a gente fica adulto, viu? Muitas das vezes, como eu já contei para vocês, uma dor de cabeça insistente, o sono também pode estar sendo prejudicado, tudo isso por conta de uma alergia alimentar, algo que você está comendo e nem sabe que está te fazendo mal. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no estúdio eu recebo a doutora Richaene Ferreira, ela é gastroenterologista e entende tudo. Às vezes o dedão do pé tá doendo, tem relação com o quê? Com o aparelho digestivo, a cabeça, às vezes a gente não dorme, tudo está relacionado, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e os nossos telespectadores também. Já começa explicando para a gente por que a cada dia que passa a gente vê que o número de alérgicos aumenta, doutora. Infelizmente, como os hábitos alimentares das pessoas vão mudando, né, na sociedade moderna, cada vez menos se come comida de verdade, cada vez mais industrializados, e por esse motivo as alergias estão sendo cada vez mais frequentes. E pode acontecer, por exemplo, a pessoa passou a infância, adolescência, juventude, está adulta, está velha, nunca teve nada. E aí, do nada, desencadeia, a pessoa começa a desenvolver uma alergia, acontece isso? Acontece muito porque o intestino, ele, entre várias funções que ele tem, né, a função de absorção, a função de produção de hormônios, ele também tem a função de barreira. Essa barreira, sendo agredida ao longo da vida, ela pode em algum momento se danificar e sim, naquele momento a pessoa apresentar sintomas de alergia. Como que a gente faz para descobrir, opa, esse alimento não está me fazendo bem, eu posso estar desenvolvendo uma alergia a ele? É uma tarefa difícil, né? Muito difícil. As pessoas estão acostumadas muito às alergias imediatas, aquela alergia onde a pessoa tem o contato com um alimento ou uma substância e aí logo imediato ela tem protusão dos olhos, aquelas lesões de pele, uma sensação de falta de ar. Isso é comum, a alergia imediata. Mas o mais difícil são as alergias tardias, muito chamadas de intolerâncias alimentares. Nesses casos, as pessoas podem ter sintomas que não necessariamente são típicas da alergia. Então, a alteração do sono, a enxaqueca, fadiga, indisposição, dores musculares, são sintomas que a pessoa, se não houver uma suspeita clínica, ela vai conviver ou ela vai buscar vários diagnósticos muito mais difíceis e não vai saber que ela tem o problema. Você tocou num ponto importante. Como que a gente diferencia uma intolerância alimentar de uma alergia? Bom, então, a alergia imediata é aquela que a pessoa tem um sintoma de imediato quando ela tem contato com a substância ou alimento e não tem dúvida, ela vai procura um alergista, um profissional e faz o diagnóstico. A intolerância ou alergia tardia é um nome não tão conhecido, por isso eu digo intolerância. E existe a suspeita clínica e existem testes específicos que não são comuns realizados pelos médicos, pelos exames, pelos convênios e se não fizer esse exame, a pessoa vai ficar na dúvida, ou se o médico tiver muito costume, se for da prática dele, a gente consegue sim suspeitar caso aquele alimento seja o fator causador. Você já disse aqui pra gente, doutora, alguns sinais, né, daquela alergia que pode estar causando no nosso organismo, como dor de cabeça, a questão do sono também. Existe essa interferência de uma alergia relacionada ao sono? Existe? Como é que funciona? A pessoa que ingere um alimento que causa cronicamente sensibilidades, né, estímulo imunológico, principalmente de crianças, é muito comum a criança pequenininha que está em fase de maturação, colocar, né, a fase dela, mas não ser algum alimento, principalmente as fórmulas alimentares, serem as causadoras de um sono agitado, um sono que não vai predispor ao reparo, né, a pessoa se descansar e vai acordar realmente cansada, como se não tivesse dormido. A Edileuza Reis participa com a gente aqui no nosso Facebook, ela fala: a minha alergia ataca, assim, com dor de cabeça e também manchas no corpo e tenho intolerância à lactose. Doutora, tem pessoas que suspendem o leite, né, por conta dessa intolerância à lactose. E mesmo assim, mesmo suspendendo, trocando o leite, né, sem lactose, agora, a partir de agora tudo é sem lactose, ainda assim não consegue tratar. Por quê?
Porque nesse caso, o problema não é o açúcar do leite, que é a lactose. O problema é a proteína do leite. E trocando o alimento para sem lactose, você não vai tirar o problema. No caso igual o caso dessa pessoa que apresenta lesões de pele, dor de cabeça, de tanto você ingerir aquele alimento que para você não faz bem, aquelas substâncias liberadas vão lá para o fígado. O fígado ele não consegue eliminar, a gente chama de metabolizar tudo aquilo que está sendo ofertado para ele. Com isso ele sobrecarrega, ele não aguenta. Existe igual a ressaca do álcool, existe a ressaca alimentar também. Então aí vem a dor de cabeça, a enxaqueca crônica que tanta gente convive. E já você aí de casa vai ver quais são os principais alimentos, tá, gente, que podem causar alergia alimentar. A gente trouxe eles aqui para o estúdio. Antes, a gente vai acompanhar agora o caso da Maiara. Ela é super alérgica a camarão. Gente, ela tem reação só do cheiro do camarão. Olha isso. Eu sou alérgica a camarão e a minha alergia ela se manifesta de forma bem forte, porque só o cheiro me traz reações. Olhos lacrimejam, ficam diminuídos, começam a inchar, né? E aí eu sinto náusea e a respiração fica acelerada porque começa a me faltar um pouco o ar. E, então, assim, para estar próximo de alguém que esteja consumindo camarão ou para ir a um restaurante de frutos do mar, enfim, eu preciso de tomar um antialérgico. Camarão para mim não pensar. Para pensar, olha esse relato, doutora. Ela não pode nem sentar perto de uma pessoa que está no restaurante e pediu um prato de camarão. Pode chegar a esse ponto uma alergia? Infelizmente pode. Por quê? De acordo com a reação imunológica de cada pessoa reage de uma intensidade. Então, algumas podem apenas manifestar ingerindo, outras tendo contato na pele ou mesmo sentindo o cheiro do alimento pode manifestar, infelizmente. E aí tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Com certeza. Ainda mais se a pessoa for ingerir em algum local que não existe assistência médica, então tem que evitar. Gente, agora a gente vai convidar para participar aqui do Fala Espírito Santo a Janaína Ferreira. Ela participa com a gente pela internet. Olha só a situação complicada dela. Tudo que a Janaína comia fazia mal. E isso desde criança. Janaína, você participa com a gente? Consegue me ouvir certinho aí? Tá tudo bem? Sim, estou conseguindo ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Então, desde criança era assim? Tudo que você comia fazia mal? Tudo que eu comia fazia mal desde criança. Meus pais nunca entendiam, porque eu passava sempre mal. Minha barriga inchava, principalmente assim, verão, então eu comia qualquer coisa, vomitava, a barriga ficava inchada, era um sofrimento. E isso desde quantos anos? Assim, a infância, ok, beleza, já falou, mas assim, com quantos anos para você também ter começado a relatar, ter a percepção, mesmo sendo criança, de levar essa informação para os seus pais? Meus pais sempre percebiam que a minha barriga inchava com determinados alimentos, sobretudo assim no verão, né? Então, mais ou menos com uns 10, 12 anos, eles começaram a tentar investigar. Só que era difícil, porque eu fui passar a fazer endoscopia, procurar outros médicos, até depois de mais velha, né? Essa barriga inchada era a ponto assim de chamar bastante atenção? Principalmente assim, eu me incomodava muito. Meus pais, eles percebiam mais porque eu vivia passando muito mal, como se fosse intoxicação alimentar. Então eu ia para o hospital e falavam que era uma virose, por exemplo. E eu nunca achei isso normal. Então, foi daí em diante que a gente começou a investigar, né, algumas intolerâncias alimentares. A primeira que deu para descobrir foi a questão da lactose. Só que mesmo assim não era o suficiente, comendo coisas sem lactose, os alimentos não eram o suficiente, a barriga continuava inchada. E aí você descobriu a alergia a qual alimento específico? Então, aí procurando investigação, né, porque eu comecei a ter muito problema de refluxo, principalmente assim, minha voz começava a falhar, eu perdia a voz, então no momento que eu procurei ajuda médica com o otorrino, me indicou que eu estava com refluxo e que eu tinha que procurar um gastro. E aí, assim, hoje eu não tenho a doença celíaca, mas eu tenho uma intolerância ao glúten e à lactose. Eu falo que hoje, ao glúten, eu vejo muito pior do que a lactose. Como, por exemplo, pão, torrada, macarrão, bolo.
eu já sei que eu vou ter crise de refluxo, não conseguir dormir direito, vou ficar com dor de cabeça, muito com o tema até dessa live aqui agora, né? Porque eu sinto tudo isso que vocês estão relatando quando eu como fora da minha dieta. Eu vou aproveitar aqui a presença da doutora Richaene, vou pedir para ela explicar para a gente qual é essa diferença, né, da doença celíaca para a intolerância ao glúten, que no caso da Janaína se tornou mesmo acabou se desenvolvendo como uma alergia, doutora? Em relação à doença celíaca e intolerância ao glúten, os sintomas são parecidos, por isso se tem que ter maior cuidado em fazer o diagnóstico de forma correta. No caso da doença celíaca, a pessoa não pode, em hipótese nenhuma, comer o glúten, e existe um cuidado com a contaminação cruzada, ou seja, quando você vai manipular o alimento, você vai no restaurante, você vai fazer em casa, quem tem um familiar com doença celíaca não pode fazer o alimento nos mesmos utensílios. No caso da intolerância, a pessoa pode, ela tolera pequenos contatos, mas ela vai se sentir muito mal ingerindo glúten da mesma maneira. Ela pode ter dor de cabeça, distensão abdominal, indisposição, sintomas que vão à relação do sono. E nos exames de sangue, no caso, existem exames que vão sinalizar a possibilidade de doença celíaca, e a endoscopia, existem alterações no intestino que vão sinalizar essa atrofia que vai caracterizar a doença. Existem situações que mesmo assim persiste a dúvida, e os profissionais que conseguem vão associar ao teste genético. E agora, a gente também vai envolver aqui na nossa conversa, gente, o depoimento da Elisângela. Olha, ela é cheia de alergia e ela precisa ter o maior cuidado na hora de comer fora de casa. Acompanhe. Tenho alergia à clara de ovo, leite de vaca, amendoim e corante. Os meus sintomas são diarreia, enjoo, dor de cabeça e inchaço. Fico muito inchada. Eu sempre tive esses sintomas desde criança, mas descobri agora depois de adulta. E eu faço acompanhamento com alergista e tomo medicação e evito comer as coisas que me fazem mal. Tá vendo aí? Nós temos que evitar determinados alimentos. Mas quais são os alimentos que podem ser, digamos, os grandes vilões quando o assunto é alergia alimentar? Doutora Richaene, por favor. Bom, os mais preocupantes, que são os que causam alergia imediata, nós temos aqui alguns, né? Exemplos. Então, os ovos, leite, são muito comuns. Hoje na receita... Perdão, doutora, você deixou o microfone ali, ó, por gentileza. Desculpa, vamos recapitular. Não, tranquilo, a gente está aqui ao vivo. Vamos recapitular um pouquinho para o pessoal de casa quais são os principais alimentos. Bom, então nós temos aqui exemplos de alimentos que causam alergia imediata. Então, os ovos, o leite. Peraí, ovo? Ovo. Nós temos um alimento que a gente muitas das vezes, né, começa o dia até comendo ovo. Infelizmente, temos muitos casos de alergia aguda mesmo, aquela clássica com ovos. Certo. Então, o leite também? Leite também. Frutos do mar. Então, camarão, por exemplo, hoje, né, nós temos na receita, infelizmente, é causador de alergia para muitas pessoas. Peraí, vamos pedir aqui para abrir a imagem. Dá para a gente abrir aqui? Porque daqui a pouquinho no nosso Espaço Gourmet a gente vai ensinar uma receita deliciosa. Aldemir, me empresta o seu camarão que está aqui em cima da bancada. Me empresta aqui. Camarão, gente. Nós vimos aqui, obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês aí de casa o Aldemir, gente. O camarão, a gente viu aí o depoimento da telespectadora, a Maíra Fardim. Ela falou que não pode nem sentar perto da mesa de outras pessoas num restaurante, alguém que pediu um prato de camarão, se ela não tomar o medicamento antes. Então, frutos do mar, geralmente, a gente sabe que a maior quantidade de casos está relacionada a frutos do mar, doutora? É muito comum, sim. É um dos mais comuns. Então a gente tem que ter cuidado. Sim, e nesse que a pessoa não pode, ela tem que realmente evitar. E no caso dela, ela usa um antialérgico para poder chegar ao restaurante. Nem é para poder ingerir, não. Então, você tocou num ponto muito importante. Tem pessoas que tomam o antialérgico para
poder se permitir comer. Tá certo ou errado fazer isso? Pode ou não pode? É um risco? É um risco porque você não sabe naquele momento como que vai ser aquela reação. Então tem que ter cuidado, pensar com muito carinho. Tem que se conhecer muito bem. Exatamente. Conversar com o médico, falar dessa experiência que a pessoa O tá médico tendo. vai dar segurança ou não se aquela situação vai trazer uma gravidade maior. Então tem que ter cuidado. Certo. Obrigada, Aldemir. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma receita deliciosa que é o Sensacional do Sertão. E aí, voltando aqui para nossa bancada, eu jamais imaginava, gente, que o tomate, olha aqui, o tomate pudesse ser um vilão quando o assunto é alergia alimentar, doutora. E no caso, como a Janaína comentou, no caso dela, ela tem sintomas de refluxo. Então, por exemplo, o banana e o tomate são alimentos que aumentam a produção de uma substância que é a mesma da alergia. E essa substância, quando é eliminada no corpo, ela produz mais ácido. Por isso que essas pessoas têm tanto refluxo e não sabem o porquê. Agora, o que chama a atenção quando o assunto é banana é que geralmente quando a gente faz, atenção mamães, quando a gente vai fazer a introdução alimentar nas crianças, né, dos nossos filhos, a gente começa por uma fruta. E qual fruta que geralmente a mãe começa? A banana. Amassadinha. Amassadinha. Então a gente está começando errado, doutora? Não errado. É apenas ter o cuidado que se a família tiver um histórico de alergia e ao introduzir a banana, a mãe percebeu alguma coisa diferente, uma agitação da criança, alguma coisa na pele, as fezes talvez mais ácidas, machucando a região anal do bebê, então é só ficar atento, não é que é um vilão, não é proibido, mas é só ficar observando esses detalhes. Então, atenção, porque se você é daquelas pessoas que adora agradar uma criança, falando assim, vem cá, meu amorzinho, ó, toma banana, a titia tá te entregando aqui, tá te dando uma banana, pergunta primeiro pro pai e pra mãe se realmente a criança pode comer banana. Eu passo muito por isso com meus filhos. Eu comecei a estudar muito alergia por conta dos meus 2 filhos. E eu passo isso com leite, porque não pode tomar leite, mas pode um sorvete, um docinho. E é complicado para nós pais lidarmos com esse tipo de situação. E olha só, algo que eu também não imaginava. Queijo ralado. Como assim? Queijo em geral, doutora? Queijo em geral, quanta gente vive dependente de descongestionante nasal. É minha rinite, é por causa do ar-condicionado, é a temperatura? Não necessariamente. Lácteos em geral, leite, queijos, tem muita relação com sintomas respiratórios. E, finalizando aqui a nossa bancada, atenção, se você consome produtos enlatados, isso daqui é um perigo. Então, volto a dizer, sempre o equilíbrio. Não é proibido, mas existem pessoas que só comem enlatados. Então, se come, evite, diminua a frequência para evitar problema. Agora vamos voltar ali para a nossa poltrona, doutora, porque tem um alimento que não está aqui na nossa bancada, mas que a gente tem que falar sobre ele, porque tem muitos casos de alergia envolvendo esse alimento, que é o quê? Amendoim. A gente vai conferir agora o relato do Bruno, que ele tem um filho de 7 anos que também sofre alergia. E nesse caso, são aos oleaginosos, no caso a castanha, amendoim, só de uma outra criança encostar no filho dele já tem reação. Vamos acompanhar o depoimento desse pai. O Benício, o nosso filho, hoje com 7 anos, ele é alérgico a todos os nuts, né? Castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, qualquer dos nuts, Benício tem uma alergia muito severa, né? Então, o cheiro no ambiente já o faz, né, se sentir bastante mal, né? Já tiveram episódios de que tinha dentro do carro no porta-mala e ele teve episódio de alergia. Já teve episódios do coleguinha na escola com a mão suja encostar nele, ele levar no olho e ele tem uma alergia, né, um efeito bastante severo. Então, bom, é isso. Então, esse lance da alergia é um lance bem sério. Nós levamos algum tempo na época para poder descobrir o que exatamente ele era alérgico, né? E após a consulta a gente conseguiu descobrir a alergia, né? Então a gente hoje o mantém distante sempre quando a gente pode. Então, numa festa, num aniversário ou qualquer lugar, a gente tem que ficar de olho, saber o que tem, saber do que foi feito, né? Porque qualquer tipo de contato para o Benício é bastante maléfico. E aí, doutora, diante de uma crise de alergia, no caso a gente estava acompanhando aí o Bruno falando do filho, né, o Benício, o que os pais devem fazer imediatamente?
No caso desse tipo de alergia, realmente não há outra possibilidade, é não ter contato mesmo. No caso das intolerâncias, quando o profissional identifica, é orientado pelo menos 30 dias não ter contato com o alimento para tirar aquele estímulo imunológico e depois, preferencialmente acompanhado por um nutricionista que se habituado a isso, fazer a reintrodução gradativa para ser avaliado o quanto a pessoa tolera, de frequência na semana e de quantidade. Muitas vezes, depois que é iniciado esse processo, a pessoa sim tolera pequenas quantidades e pequenas frequências de ingestão. Deixa eu voltar a falar com a Janaína, que participa com a gente pela internet. Janaína, como é que você aprendeu, então, a lidar, né, com os alimentos que têm glúten? Porque, vamos falar a verdade, né? Hoje em dia, cada vez mais as coisas estão industrializadas, a gente está descascando menos, desembalando mais, né? Você teve que mudar muito a sua rotina por conta da sua alergia ao glúten? Então, é um desafio muito grande, né? Porque, assim, se a gente parar para pensar, a nossa realidade não é para essa situação de comprar facilmente produtos sem glúten. Tem a questão, eu penso assim, se no meu caso de intolerância já é difícil, imagina para quem é sem glúten mesmo. Porque não foi fácil, não. Eu ficava até bem triste, porque tudo que eu comia me deixava muito inchada, então quando eu procurar ajuda médica, o que eu conseguia fazer era principalmente cortar os alimentos que me causavam me deixavam pior ainda, que era principalmente pão. Eu não posso comer um pão se eu comer um pão com glúten, já era. Eu não vou dormir direito, eu vou ficar com refluxo, vai me dar dor de cabeça. Então, assim, o que eu tive que cortar logo de início foi o pão, porque eu particularmente sou apaixonada por pão. E hoje eu não consigo ficar sem comer, sem ser glúten mesmo. E é algo que eu não tolero, nem uma fatia pequena de pão vai me fazer mal. Ainda são assim, 15 minutos depois a barriga já vai inchada. E o produto ataca. Então, outras questões que eu tento evitar, outros alimentos como macarrão, lasanha, empadão. Agora, o pão, acho que foi o ponto principal, que foi o mais difícil para mim mesmo. Deixa eu voltar aqui com a doutora Richaine, porque ela que inclusive ela cuida do seu caso. Doutora, no caso aí da Janaína, se ela comer, vai atacar ou é permitido uma certa quantidade? Como que isso funciona? Existem até situações, suplementações que a gente pode ajudar, mas realmente pela intensidade do quadro dela, a gente tenta ao máximo evitar a ingestão e permitir algum momento de lazer, um aniversário, uma festa, mas pela intensidade dos sintomas dela, a gente prefere evitar porque o estrago é grande, ela se sente muito mal. Olha, aqui no nosso Facebook a gente tem várias participações. A Ellen Lucy, ela participa, ela fala: boa tarde, gostaria de saber do caso do filho dela, né, que quando era bebê, deu ovo a ele e passado minutos, questões de minutos, ele começou a passar mal, com vômito, desmaiou e aí levou ao pronto-socorro. A médica disse que provavelmente, né, devia ser então alergia a ovo. No caso, doutora, pessoas que passam mal, sentem essa vontade de vomitar, induziram o vômito, isso é bom ou não? Pode piorar pelo fato justamente de voltar? Na verdade, o corpo, não vou dizer induzir, mas o corpo da gente, ele tenta eliminar aquilo que está fazendo mal. Então, às vezes, realmente, você, não de forma grosseira, mas você vomitar vai te ajudar, sim, a tirar aquilo que está fazendo mal de forma imediata. A Milena Bonfim Garcia, beijo pra você, Milena. Ela também participa com a gente. Ela conta que a avó dela tem alergia até de algumas frutas, como jabuticaba, cacau, uvas também, entre outras. Ela até me contou no Facebook não, no Instagram, que a gente também vai fazer uma live hoje no Instagram, depois eu conto pra vocês. A Milena Bonfim já relatou pra mim lá no Instagram que a avó dela, inclusive, tem, dependendo do que ela come, até sangra. Isso é um sinal de extremo alerta, doutora, o sangramento? Quando aquele alimento chega no intestino e o corpo não tolera, existe uma reação da mucosa intestinal. E essa reação é tão intensa que pode sair o muco, que é como se fosse um catarrinho, e pode sangrar sim.
Mara Souza fala, eu tenho alergia que me dá uma coceira no corpo e ainda mais quando tá calor. Essa coceira, né, às vezes tem outros fatores também ambientais que podem prejudicar e também influenciar nessa alergia? No caso dela, provavelmente piora no calor, porque no calor os vasos estão mais dilatados, então tudo aquilo vai chegar com mais facilidade nas extremidades. E no caso do contato, até roupa, às vezes o hidratante, o sabonete, é muito comum as pessoas saírem do banho, às vezes a temperatura da água, tudo isso influencia. Olha só, tem gente também participando com a gente, que tem a Lucimar, o depoimento da Lucimar. Ela fala, boa tarde, estou aqui assistindo você e tenho uma dor de cabeça quando ingiro alguns alimentos. Lucimar, manda pra gente quais são esses alimentos pra gente saber, né? Tem que fazer um estudo mais aprofundado, né, doutora? Com certeza. Né? Vamos ver aqui mais participações. Olha só, a Sayonara Xavier, nossa, eu não vivo sem um descongestionante nasal. Não sabia que a intolerância causava isso. Quantas pessoas têm o histórico, né, de sinusite de repetição, rinite, não vive sem um descongestionante? E na avaliação, claro, isso não é uma receita de bolo, mas alguns que têm uma ingestão de lácteos com muita frequência, só de reduzir a frequência já consegue se livrar dele. Então, ó, lembrando para você de casa, porque, doutora, tá chovendo perguntas aqui no Facebook, mas o nosso tempo, infelizmente, encerrou. Só que nós vamos levar esse assunto. Hoje à noite tem uma live lá no meu Instagram, @betasalgueiro. Já entra aqui, tá bom? Você vai ver já um post que tem a doutora Richaene Ferreira. A gente está divulgando a live 7h30 da noite. Nós vamos continuar com esse assunto, tá? De alergia alimentar. Então, já manda lá pra gente suas perguntas no nosso Instagram, tá bom? Beijo, doutora. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Tá certo.